especulação e foi até engraçado, porque conversando com o pessoal do Cruzeiro, né, ele falou, é especulação. Eu falei, ué, mas foi o Marcos Braz que falou, não já fui eu não. Ele que falou que tá vindo pro Cruzeiro. Ele acabou revelando também que ele teve uma proposta do Palmeiras, né, teve uma proposta do Corinthians, essa antes, né, no meio do ano, acredito. E aí que foi o Marcos Braz que acabou falando isso. O Gabigol, lógico, quis botar, né, a história, né, dá um sentimento ali, né? Mas o Cruzeiro não confirma nada, né? Não confirma, até porque ainda disputa, né? Principalmente a Taça Sul-Americana, não quer valorizar os jogadores que tem no elenco e que vão disputar essa decisão continental, né? Então, até por isso o Cruzeiro não vai comentar, nesse momento, fala sobre a contratação do Gabigol, mas dentro do que a gente consegue apurar e já conseguiu trazer de apuração aqui, principalmente nos últimos dias, né? Na verdade, a gente já falava sobre isso há alguns dias, né, Di? E o Cruzeiro realmente pensando muito em Gabigol. É um desejo do Pedro Lourenço e também um pedido do técnico Fernando Diniz, então consegue juntar tudo num desejo e numa posição em que o Cruzeiro ainda busca um jogador de referência, né? Por mais que tenha contratado o Caio Jorge nesse momento começa a dar uma resposta positiva, mas o nome do Gabigol até para o que traz o Cruzeiro, a força do Cruzeiro no mercado, como fez com o goleiro Cássio, por exemplo, para mostrar a força do Cruzeiro, é um nome muito importante, né? O Gabigol tinha o desejo, e o desejo maior dele era realmente de permanecer no Flamengo, e tinha uma proposta de renovação, mas para mais um ano. Isso não interessava o Gabigol, dentro do que a gente imagina, um contrato mais extenso, cerca de 4 temporadas para uma negociação com o Cruzeiro, então tudo caminha bem, né? Claro que pode acontecer muita coisa, tem o futebol de fora. Para o Brasil, eu posso dar para a gente cravar que ele, se fosse tentar uma transferência para o Brasil, o Cruzeiro seria o time, né? Então não tem nenhum time do Brasil. A verdade é que existe uma negociação com o Cruzeiro. Sim. O que tá faltando aí é uma definição, né, de alguns pontos e tudo mais. E tem uma coisa também que entra nessa história nesse momento, que é o fato do Neymar poder voltar ao Brasil. Existe essa possibilidade, Neymar voltaria para o Santos. Ele ia fazer, sabe, Lélia, tipo assim, vou montar um time aqui para eu jogar. E um dos jogadores que faria parte desse time seria o Gabigol, pela relação que eles têm e tudo mais. Existe esta possibilidade também. Não sei se agora, não sei quando, mas existe uma negociação do Cruzeiro com o Gabigol. Se vai dar certo, aí é uma outra história, a gente vai saber pra frente e tudo mais. Acho que ninguém contesta se foi esse o reforço para a próxima temporada, né, Lélia? Claro que não. O Gabriel Barbosa é um ótimo jogador. Não foi bem na temporada passada, não estava bem nesta temporada até se ressuscitar aí na Copa do Brasil, mas é um grande jogador. A gente sabe dos problemas dele, principalmente com o Tite. Por isso, muito tempo na reserva, a suspensão pelo doping, mas os números do Gabriel Barbosa comprovam o artilheiro que ele é. E se o Pedro Lourenço falou que está querendo um cara que sabe fazer gol, esse cara aí é o Gabriel Barbosa, sem dúvida alguma. Agora é só aguardar. Você tocou num assunto realmente interessante, porque o Neymar era cunhado dele. Isso. E é muito amigo dele. E tanto que teve um jogo que ele aparece no Maracanã, utilizando, ou no Maracanã, ou um outro jogo aí. Ele estava com a camisa do Flamengo, número 10, que foi um presente do Gabriel Barbosa para ele, quando o Gabriel usava 10, né? Então vamos aguardar, mas isso aí mostra o interesse do Cruzeiro reforçar ainda mais o seu elenco para a temporada 25. E as especulações ou as possibilidades, elas não ficam só no Gabigol, né? Não ficam. O Cruzeiro ainda não desistiu do John Arias, né? Por mais que o Fluminense não queira vender o jogador para o futebol brasileiro e tem uma proposta do futebol turco, o atacante do Fluminense, o Cruzeiro promete investir pesado se houver essa possibilidade de fato. O John Arias
tem o desejo, até pelo fato do Diniz estar no Cruzeiro, né? Já se conhece, trabalharam juntos no Fluminense, então tem o desejo do jogador, mas o Fluminense não abre mão, ele ainda tem contrato com o Fluminense, diferente do Gabigol, né? Que perde esse contrato, se encerra agora esse ano, então fica livre no mercado. O John Arias não. Então precisaria desse aval do Fluminense para que pudesse ser transferido para outra equipe do futebol brasileiro. Mas de qualquer forma, o Cruzeiro está de olho nessa situação e pensa sim, ainda não desistiu do John Arias, que é um pedido do técnico Fernando Diniz. E aí tem mais a Arrascaeta, essa informação a gente traz do Rio de Janeiro, conversando com alguns companheiros. Ontem tinha gente do Rio de Janeiro lá o tempo inteiro, né, nessa aqui. E aí a questão do Arrascaeta é mesmo, né? O Flamengo vai passar por uma reformulação, essa é a verdade, né? A gente viu aí até o vice-presidente de futebol falou que entrega o cargo daqui a um mês, enfim, ele vai passar por uma reformulação aí, tem dinheiro em caixa. O Arrascaeta vai passar por uma cirurgia, né? Ele tem uma lesão no joelho, e aí para estar bem na próxima temporada. Outra informação é o Wendel, o lateral do Porto. Eu conversei com pessoas ligadas ao Porto, que trabalham no Porto, né? É o Porto de Portugal, tá, gente? E eles não ouviram esse nome, essa possibilidade do Cruzeiro por lá. Então, são coisas que podem estar acontecendo. O Cruzeiro está trabalhando em várias frentes, mas são nomes de peso, né?